a todos. Gostaríamos de registrar a presença das seguintes autoridades. Representando o prefeito municipal Carlos Alberto Martins, o secretário de Meio Ambiente Gilberto Moreira Piazza Filho. O senhor presidente da Câmara Municipal Edilson José Camilo. A senhora secretária de Finanças e Orçamento da Prefeitura Municipal, Andréia Figueira Barreto Vilas Boas. O senhor vereador Elson Batista da Silva. O senhor vereador Carlos Benedito Casotti. A senhora vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues. O senhor vereador Luiz Carlos de Oliveira. O senhor vereador André Gilberto de Oliveira. E o senhor chefe de gabinete do SAI, João Pedro Rodrigues Teixeira. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à audiência pública de elaboração, discussão e apresentação de propostas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do exercício de 2024 da Prefeitura Municipal da Estância de Amparo, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento e Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Comunicação. Viemos a público em atendimento ao disposto no parágrafo único, artigo 48 da Lei 101, de 4 de maio de 2000. A audiência pública está sendo realizada de forma presencial, com transmissão ao vivo através do site câmaraamparo.sp.gov.br. A Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, baseando-se no que se foi estabelecido pelo Plano Plurianual PPA. Informamos que o edital de convocação da audiência pública foi publicado no Diário Oficial nas datas de 10, 12, 14 e 17 de abril de 2023. A coleta de informações para a audiência foi realizada pelo site da Prefeitura Municipal durante o período de 22 de março a 14 de abril de 2023, às 23 horas e 59 minutos. O material de apoio também ficou disponível no site da Prefeitura Municipal do dia 11 a 18 de abril de 2023. A divulgação da audiência pública foi realizada nas redes digitais e sociais do município. Esclarecemos que os interessados em se manifestar deverão se inscrever a partir de agora através de um formulário padrão que está disponível na mesa que se encontra no hall ao lado da porta da entrada do plenário. Ao final da apresentação da audiência, a equipe lerá as questões do formulário padrão e a mediadora responderá aos questionamentos e sugestões dos autores. Para iniciarmos os trabalhos desta audiência pública, convidamos para proferir algumas palavras e realizar a apresentação a secretária municipal da Fazenda e Orçamento, senhora Andréia Vilas Boas. Boa noite a todos. É uma alegria ver a casa tá cheia. Podia estar um pouquinho mais, mas tem bastante participação. Nobres vereadores, boa noite. Que alegria encontrá-los aqui. É sempre para nós um momento importante de discussão do nosso município. As peças de planejamento, elas sempre nos trazem um pouco mais perto daquilo que se discute aqui nessa casa, daquilo que se discute enquanto cidade, enquanto problema, enquanto transformação. Então, para mim é uma alegria muito grande ter vocês aqui hoje, E a gente vai falar um pouquinho aí como é que a gente conseguiu olhar tudo que a gente está imaginando de expectativa de receita para 2024, E como que a gente vai materializar tudo isso.
a Patrícia estava lendo 2024. Gente, 2024 já. O tempo passa muito rápido, né? E a gestão, ela tem que estar cada vez mais acelerada em tudo que a gente precisa aí realizar, porque tem muita coisa para fazer, né? Bom, vamos lembrar um pouquinho do que a Patrícia nos trouxe? Nós deixamos aí uma pesquisa de campo no nosso site e eu queria convidar agora a Marina, que representa aqui a Secretaria de Planejamento. Ela montou uma apresentação muito bacana, né, para a gente captar um pouquinho como é que está a sensação da população em relação a essa peça de planejamento. Então, Marina, se você puder nos ajudar um pouquinho, né? Vamos entender um pouquinho como é que foi essa participação popular pelo nosso site. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente nessa casa. Então, cumprimento a todos os vereadores, cumprimento a secretária de Fazenda e Orçamento, Andréia, a todos os participantes que estão aqui, representando as suas secretarias, o município, né? Eu acho que essa casa, ela deveria ser muito mais cheia, porque a gente tem que trabalhar para a cidade e às vezes a gente sente que a própria população esquece um pouquinho de estar junto, participando, e esse é um momento de participação social. Então, além de apresentar a consolidação da consulta pública que a gente realizou, eu queria fomentar um pouco, e não vou me estender, Andréia, juro, e a participação social dentro da gestão pública, né? Hoje em dia é muito fácil a gente ter acesso a um celular, a uma rede social, e a gente ir lá e fazer uma crítica, ou a gente ir lá e falar, mas a hora que a gente chama essa pessoa, viu? Vem fazer parte do conselho, você tem ideias legais, vamos fazer parte, vamos participar da reunião uma vez por mês, contribuir. E aí os conselhos esvaziados, é um parto para conseguir fazer conselho. Então eu acho que a gente tem muita coisa para evoluir ainda na questão da participação popular. Não adianta a gente só ir lá e votar, a gente tem que acompanhar também. A gente tem que estar junto e participando para que nós cresçamos juntos, né? Então, só para dar um recado aí que às vezes me incomoda. Então, vamos lá, a gente soltou no site da prefeitura uma consulta pública. Deixa eu só ver aqui, ele está no PowerPoint? Tá. No dia 22 de março, que ficou vigorando... que ficou vigorando aí, ficou online, de 22 de março a 14 de abril, com uma questão de cada pasta da Prefeitura Municipal de Amparo, incluindo... acho que não teve saída, não lembro, vai estar passando aqui. Então, a gente fez todas as questões com múltipla escolha, né? Tinham 3 alternativas que vocês podem estar olhando aí o resumo, e aí eu queria mostrar um pouquinho para vocês qual foi as respostas que tiveram, né? Então, assim, a primeira coisa que eu coloco é o tamanho da amostra, né? Então, o número de pessoas que participaram, que responderam esse questionário que estava online. Foram 124 pessoas aí, de 22 de março até 14 de abril. Então, se a gente for pensar, vamos pensar no tamanho da amostra estatisticamente, é pequena. Porém, a gente já teve outras experiências onde muito menos pessoas participaram. Então, vai da gente também começar a tentar articular um pouco mais com a população para que ela participe, usando os meios de comunicação de uma forma positiva e não só, né, respondendo redes sociais, que particularmente para mim é meio incômodo. Enfim, cada pasta tinha 3 alternativas e agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês os resultados do que saiu. Então, 124 pessoas participaram e a pergunta era: qual opção você considera como prioridade para melhoria e amparo
no setor, e aí era na infraestrutura, na saúde, em todas as pastas, ok? Então, vamos lá. Segurança pública, trânsito, transporte e mobilidade urbana. As alternativas eram transporte público, sinalização viária e organização do trânsito e segurança pública. Então, a gente pode ver aí que está bem gritando a questão da segurança pública. Eu acho que a gente vive um momento onde isso está fervilhando, né? E aí eu até fico contente de ver que assim as respostas que saíram aqui vão muito de encontro com o que o prefeito Carlos Alberto Martins coloca para a gente que é importante que a gente realize. Então, eu não só consolidei os dados, como a gente não tem como não fazer uma análise desses dados. Então, quando está berrando aqui para 60, só um detalhe, não está em porcentagem, está em número, tá? O único que tem porcentagem aqui é a parte da cultura, pelo gráfico ter sido de pizza, mas, então, dessas 124 pessoas, 67 estão preocupadas com a segurança pública, né? E que também é uma preocupação da gestão do governo de transformação. Na educação, nós tivemos aí as escolhas de merenda escolar, qualidade de ensino e vagas em creches. 85 pessoas, também muito gritante, e que legal que as pessoas consideram a qualidade de ensino como a coisa mais importante para a melhoria. E eu acho que isso tem que ser eterno. Quanto mais melhor a educação, mais a gente forma pessoas. Então, a qualidade de ensino, ela sempre vai... Que bom que ela está em alta. Isso não significa que a nossa qualidade de ensino é ruim. Significa que a qualidade de ensino é importante para as pessoas. Quando a gente sabe das coisas, a gente se respalda muito mais e a gente consegue ter uma autonomia muito maior. Na defesa civil, as alternativas eram comunicação preventiva com sinais de alerta à população diante de uma situação de emergência, com 62 votos. Capacitação e equipamentos para uso dos profissionais, 42 votos. E aplicação de protocolos de emergências e catástrofes, 20 votos. Também aí teve acho que a parte da comunicação preventiva tem muito a ver com a aplicação de protocolo de catástrofe. Acho importantíssimo. O pessoal da Defesa Civil já está trabalhando com isso. O Tenente Toledo me mostrou um projeto, então é legal ver que a gente está no caminho, né? Acho que muito legal, André, a gente vê que a gente está no caminho, assim, por mais que um leão por dia, isso qualquer município passa, mas a gente está num caminho legal. Dentro da cultura e turismo, tinha a criação do Centro de Informações Turísticas, divulgação das rotas turísticas do município e infraestrutura e acesso para a Escola das Artes, com 52% de votos da infraestrutura e acesso à Escola das Artes, 37% da divulgação das rotas turísticas do município e 11% da criação do Centro de Informação Turística. E eu quero só fazer um comentário em relação a isso, que metade da amostra está falando da infraestrutura da Escola das Artes. Por quê? Porque hoje a Escola das Artes funciona. Porque tem não sei quantas modalidades de música, teatro. Então, as coisas começam a aparecer a partir do momento que elas estão ali. As pessoas é uma demanda, as pessoas estão procurando a Escola das Artes. Né? O Antônio, secretário de Cultura, ele está com não sei quantas modalidades, muitos inscritos e gente aguardando. Então, é uma coisa que às vezes as pessoas falam, mas ninguém tem interesse. Tem muito interesse. E é um local onde está tendo modalidades muito bacanas, assim, que às vezes a gente não acha nem particular para fazer uma aula dessa. 2.300, Mineira? 2.300 alunos, né, dentro de uma escola, então, assim, que precisa melhorar a estrutura física. Eu já ouvi o secretário Antônio falar isso várias vezes e a gente, nós temos que fazer, como nós vamos fazer?
E vamos ter que fazer, né, Andréia? De um jeito ou de outro. Habitação. Regularização fundiária de loteamentos irregulares, com 31 votos. Programa Municipal de Financiamento Habitacional, 80 votos. Aprovação dos novos loteamentos e empreendimentos particulares, 13 votos. Esse Programa Municipal de Financiamento Habitacional, que também está disparado aqui, é um programa que eu lembro do senhor prefeito falando que ele queria fazer esse programa municipal como se fosse o Minha Casa Minha Vida, onde as pessoas que têm não é aquela condição paupérrimo, mas vamos dizer, vou falar a minha casa foi financiada pela Caixa. Então, é para aquela pessoa que trabalha, que mora de aluguel, mas que quer ter sua casa própria, e a ideia é fazer um programa parecido com o da Caixa, mas financiado, e como se a prefeitura fizesse o imóvel e depois ajudasse no financiamento, eu não sei ainda mais ou menos, mas então essa ideia, ela está gritando quem não quer a casa própria. Quantas pessoas não vivem de aluguel e não conseguem aí financiar? Então, também é um ponto que a gente colocou no plano de governo que a população também considera importante. Esporte e juventude. Vagas para a prática de modalidades esportivas, 51 votos. Infraestrutura das quadras poliesportivas dos bairros, 49 votos. Equipamentos esportivos em praças públicas, 24 votos. Está bem pareado a questão das vagas nas práticas de modalidade esportiva e infraestrutura das quadras, né? E aí, vamos falar, a gente também praticamente dobrou, e eu falo porque dentro do planejamento a gente tem acompanhamento mensal com cada Secretaria das Ações. E a Secretaria de Esportes, ela praticamente dobrou as modalidades, e aí, obviamente, que parece ser meio estranho, né? Dobrou, mas está faltando vaga? Não, as pessoas têm interesse, mas a gente não vai conseguir contemplar 70 mil habitantes. E a infraestrutura das quadras poliesportivas, que muitas já foram arrumadas e, infelizmente, em um mês a gente vê que foi depredada, sabe? Então, é triste você ver que, poxa, veio um dinheiro de um convênio, a vereadora Rosinha foi lá, conseguiu uma emenda, vamos fazer um projeto, vai fazer uma quadra, e vai e faz a licitação, e aquela coisa burocrática que todos nós aqui conhecemos, que demora, aí vai, constrói a quadra, dá uma semana, o negócio já não tem mais o portão, depois não tem mais, sabe, e a gente, mas não tem segurança? Gente, precisa de segurança para isso? E equipamentos esportivos em praças públicas foram instalados, se não me engano, 18 equipamentos esse ano em praças públicas, tá? Esportivo. Então, talvez essa menor quantidade de voto foi porque o pessoal também viu que foi contemplado. No desenvolvimento social, estrutura física de atendimento dos serviços CREAS e CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, atenção, como se fosse na atenção primária e ou média complexidade. Matheus, falei certo? Porque eu sou saúde e para mim a assistência é parecido, mas talvez eu erre na definição. Então, melhorar a estrutura física dos serviços da assistência social, criação de oportunidades para pessoas em situação de rua, olhem só, pau a pau, e atendimento humanizado a vítimas de violência, 23 votos. Não vou fazer muito comentário sobre isso, para não me estender, que eu sei que a Andréia tem muita coisa para passar para vocês. Então, são todas ações que também estão no plano de governo do prefeito Carlos Alberto, tá? Saúde, 40% colocou a melhoria, né, na média complexidade, que são consultas e exames com especialistas, 36% atenção primária, que são os postos de saúde nos bairros, e 24% hospitais. Aqui a gente consegue ver basicamente um equilíbrio, né?
a não ser, eu acho que a questão do hospital aqui... Não, a média... Agora estou confusa com a cor que eu coloquei. Olha que beleza. A média é a mais escura, né? 40%, tá certo. Então, 24 hospital e 36 atenção primária. Mas ficou muito, muito parecido. E eu fiz uma seguinte análise, eu acho que cada um pode fazer a sua. Tudo é importante. Né? Se a gente for escolher aqui, o que é mais importante? Eu trabalhar prevenção, para eu não ficar doente. Se eu precisar fazer exame e uma cirurgia, eu ter condição. E se eu tiver uma emergência, eu ter um hospital que me atenda. Então, assim, é difícil eu escolher o que é mais importante, porque tudo é importante. Então, eu associo essa... ficar bem assim, quase que tudo parecido, a isso. No desenvolvimento econômico e agronegócio, as opções eram distrito industrial, investimento ao pequeno produtor e programa de bolsas universitárias. O distrito industrial teve 49 votos, investimento ao pequeno produtor 40 e programa de bolsas universitárias 35 votos. E aí, assim, é legal ver o distrito, porque foi pauta de reunião, né? Assim, a gente tem que montar esse distrito industrial. Então, é legal você ver que o que o governo está pensando é o que as pessoas que votaram também acham importante. Manutenção de serviços públicos, iluminação pública, 11 votos, limpeza pública, 29, recap, asfalto, tapa-buraco, 84. E acho que também não precisa falar, porque é um reflexo, né? Nossa iluminação tá legal, a limpeza a gente consegue ver, e o asfalto é o que mais está sendo buscado para ser feito. Né? Recap, asfalto, tem o projeto das 100 ruas, tem o recap de tudo quanto é lado, chuva que não para, e a secretaria tapa um buraco num dia, dá uma semana, choveu, tem que voltar. Então, condiz com a realidade. E aí, para finalizar, a gente extraiu também desse questionário os bairros, distritos e localidades que foram representadas nessa consulta pública. Né? Então, assim, eu não vou ler tudo, mas vocês conseguem ver aí que o que eu quis trazer aqui para vocês? Nós temos, eu pesquisei, eu não coloquei a fonte, errei aqui, porque eu devia ter colocado a fonte, mas eu não pus. A gente tem 105, entre bairros, distritos e localidades, a gente tem 105 modalidades dessa no município. Na amostra, 49 foram representados. Isso significa que 47% das pessoas que votaram 47% dos bairros foram representados. Isso é um tamanho legal, né? Quase metade dos bairros da cidade tiveram a sua representatividade, deram seus votos. E aí a gente pode ver aqui, ó, eu deixei em negrito e mais destacado. 13, o centro, 13 pessoas do centro votaram. Aí, São Dimas, 10. Agora eu vou achar esse roxinho onde eu deixei em branco mais forte. Jardim Camanducaia, 7. Jardim Brasil, 6. E Jardim Adélia, 11. E tem mais um 6 aqui, que é do Jardim Europa. Tá, então, vamos dizer que assim, a maior representatividade foi Jardim Adélia, Jardim Brasil, Jardim Europa, Jardim Camanducaia, Centro e Jardim São Dimas. Só para finalizar aqui, então, esse foi o resultado aí dessa consulta pública. Esses dados já subiram para o site, tá, pessoal? Então, todo o material está no site da Prefeitura. E eu queria deixar uma frase aqui, para finalizar, que eu falei no começo e vou deixar no final de novo, que é: o fomento à participação social nas gestões tem aumentado tão rápido que o povo ainda continua letárgico, sem ocupar os fóruns, conselhos, orçamentos participativos, conferências, audiências públicas e demais espaços representativos. Precisamos acordar. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada a todos.
Isso vai estar disponível, qualquer dúvida, acho que todo mundo me conhece, a gente pode conversar depois. Obrigada, Marina, pela apresentação, queria te parabenizar, está muito bonita a sua apresentação. Eu acho que isso traz um pouquinho para a gente esse reflexo, né, do que a população tá esperando, o que ela acha de mais importante. Mas eu queria frisar uma questão aqui. Nós temos um município com quase 70 mil habitantes e 124 foi o número de participação. Já trabalhei em municípios de mais de 100 mil habitantes, onde eu tive 13, 14, 15 pessoas participando, né? Então, como a Marina falou, a gente tem muita população, ainda é um número pequeno, né? Mas eu fiquei muito feliz de saber que 124 pessoas participaram. E aí, gente, nós terminamos a LDO e começamos depois a rodada da LOA, que será entregue aqui nessa casa em setembro. E aí nós vamos novamente colocar, né, a coleta dessa informação para nos ajudar também por ocasião da LOA. Então, vamos ver se a gente consegue, né, aumentar um pouquinho aí essa participação popular. Queria pedir para colocar minha apresentação, pode ser? Vou vir para cá que eu acho que eu fico mais à vontade, que eu sou portuguesa, eu falo com a mão andando, então, já viu, né? Vamos lá então, gente. Bom, vamos lembrar um pouquinho o que é a LDO, o que ela faz parte, né? Então, a gente tem na nossa Constituição Federal, no artigo 165, as peças de planejamento que nos ajudam a materializar as nossas políticas públicas, né? Então, nós estamos falando assim, ó, de que forma eu executo? Eu preciso de dinheiro, eu preciso de metas, eu preciso de programas, ações. Então, a Constituição trouxe para a gente, no artigo 165, as nossas 3 peças de planejamento. Então, eu começo com a primeira, que é o PPA. O PPA, ele é construído no primeiro ano de governo. Então, o governo assume, está executando o 4º ano de PPA da gestão anterior, né? E isso foi feito para que a gente não tenha descontinuidade das nossas ações. E aí ele já está pensando no que ele vai fazer. Então, ele tem mais 3 anos para executar o que ele vai materializar e mais um ano que fica, né, para a próxima gestão, sendo o prefeito ou não. Tá? Então, o PPA ele vale por 4 anos. E aí, gente, uma peça de 4 anos, em 4 anos muda muita coisa, né? A gente inicia com um projeto e no meio do caminho a gente vai fazendo as adequações. É igual quando a gente vai fazer uma reforma em casa. Você faz um orçamento, vai começar com tanto, a hora que você vai mexer na casa, você já muda a rota, já gasta mais dinheiro, já aparece mais coisa. Então, nas cidades nossas são assim, né? Então, a gente tem o PPA inicial, que a gente planeja os 4 anos, e aí a cada momento das peças que são feitas anualmente, e aí eu estou falando da LDO e da LOA, a gente passa a revisar um pouquinho essas metas que foram propostas. Então, olha, eu acertei na meta, errei na meta, vou redimensionar, como é que nós vamos fazer? Então, a gente tem o PPA, então 4 anos, estamos vivendo, então, esse ano, o 2º ano do nosso PPA, ano que vem é o 3º ano, tá? Então, ele vale de 2022 a 2025. Uma peça extremamente complexa e grande e que está disponível no nosso site, tá? Andréia, quer entender um pouquinho melhor o que tem lá? Pode entrar no portal de transparência e procurar lá que você vai achar o nosso PPA, lá em contas públicas. Aí, nós temos que fazer revisão anualmente. Então, a gente fala da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o que nós vamos tratar aqui hoje. Uma lei, gente, extremamente técnica. Os senhores vereadores vão receber aqui vários anexos de meta fiscal, evolução de patrimônio, né? Então, ela tem um pedaço pesado, riscos fiscais, passivos contingentes, né? Que ela é própria da LDO, que ela vai nos direcionar. Então, vocês não vão receber aqui uma despesa mais minimizada, né, mais aberta, não. Era o momento de uma meta fechada agora. E, Andréia, este número que vocês vão mandar, essa estimativa de receita e despesa, ela será a mesma na LOA? Nem sempre. Mas por que não? Porque eu estou, neste momento, entregando um reflexo de 3 meses de execução da economia, da receita,
e que ao longo do tempo, até nós entregarmos a LOA, ela tende a ser um pouquinho diferente, ok? Então, podemos ter alterações? Sim, né? Entrega a LDO é um primeiro passo, segundo passo a gente vai materializar na LOA. E aí a LOA também é entregue em setembro e vale por 1 ano. Então, é no momento da LDO e da LOA que a gente para pensar se aquilo que está no PPA a gente planejou, vai dar certo para aquele momento, e se a gente entender que aquele momento ainda não dá para executar, a gente vai mudando os tempos. Então, por isso a gente usa as peças de planejamento, ok? Só lembrando, então, o PPA entregue no primeiro ano em agosto, a LDO em abril e a LOA em setembro. Vamos ler um pouquinho o que é o conceito da LDO? É um instrumento de conexão entre o plano plurianual, ou seja, o PPA de 4 anos, e o orçamento anual. Estabelece a ligação entre o curto prazo e o longo prazo. A LDO orienta a elaboração da LOA. Então, os senhores vão ver que a minuta da lei é enorme. Tem muitos artigos, porque lá ele vai contar exatamente o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, né? Fixa as metas e prioridades da administração pública, dispõe sobre alterações na legislação tributária, estabelece metas fiscais e estabelece riscos fiscais e fatores que podem vir a alterar as contas públicas, tá? Então, é uma lei mais técnica, né? Mais, eu costumo dizer, mais pesada. Vocês vão encontrar isso bem na minuta e nos anexos que nós vamos encontrar. E aí, deu para perceber? Eu tenho o PPA, eu preciso materializar na LOA, e a LDO, ela vem fazer essa ponte, né? Onde ela vai nos dar o caminho para a elaboração da LOA. Vamos falar um pouquinho de fonte de financiamento, a nossa receita? Então, o que eu quis trazer aqui? Nós temos duas portas de entrada no município. Aquilo que a Prefeitura Municipal recolhe, recebe, e aquilo que o SAI recebe enquanto prestador de serviço, né? Então, qual que é a estimativa para 2024? R$ 447.230.596,43, ok? Que estão representados da seguinte forma. Então, o SAI leva, então, uma parte da arrecadação dele, que serão de R$ 36.593.000, e a Prefeitura tem uma estimativa de R$ 410.637.000. É aqui que eu digo aos senhores que, no momento da apresentação da LOA, nós poderemos, talvez, ter alguma alteração, para mais ou para menos. Vai depender do que a gente executar aí mais esses 4 meses aqui. Ok? Como eu disse que a LDO é muito técnica, eu trouxe aos senhores, para a gente trabalhar, apenas o programa estabelecido e quanto nós vamos investir. Só nisso já tem muito slide. Então, vou pedir um pouquinho a paciência dos senhores para a gente poder passar. No nosso site, essa apresentação está lá. No nosso site tem um material de apoio que vai contar para vocês, assim, dentro de cada programa, quem são as ações que estão lá dentro. Eu não trouxe, porque senão vamos sair daqui só amanhã, porque é enorme, tá? Então, ela já está de livre acesso no nosso site. Então, vamos falar um pouquinho do programa número 10, né? É o programa da Câmara Municipal. Então, quantos serão investidos no programa 10, que é o Legislativo Moderno e Transparente? Serão investidos R$ 7.213.200, tá? Lembrando que a Câmara, ela tem um limite para pedir o duodécimo, né? A gente chama de o repasse que o Executivo faz para o Legislativo, chama-se duodécimo, e a Câmara não tem arrecadação. Então, ela só sobrevive com o recurso que vem da Prefeitura, ok? E a Câmara de Amparo sempre esteve muito bem dentro do limite que lhe é permitido solicitar, ok? Então, vamos lá. O programa 200, que é a gestão municipal do gabinete do prefeito, serão investidos aqui. Aqui embaixo, gente, tem o objetivo de cada programa, mas eu não vou ler, né? Ele está disponível aqui, a gente vai tratar só de valor nesse momento. Então, serão investidos R$ 1.327.000 neste programa.
Programa 201, Governança da Subprefeitura de Arcadas. Serão investidos 664 mil. Não vou falar os menorzinhos, tá bom? Só para a gente ter a referência aqui. No programa 202, Governança da Subprefeitura de Três Pontes. Serão investidos 293 mil neste programa. Programa 203, Administração com Transparência. Serão investidos 121 mil neste programa. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o som do microfone? Tá. Vamos lá. Programa 204, Amparo Solidário. Serão investidos 469 mil. Programa 300, Assessoramento Político Administrativo. Serão investidos 2 milhões e 5 mil. Programa 301, Comunicação, Radiodifusão e Transparência Municipal. Serão investidos 752 mil. Programa 400, Modernização Administrativa. Serão investidos 18 milhões 380 mil. Programa 401, Cidade Conectada. Serão investidos aproximadamente 4 milhões. Programa 500, Gestão Fazendária e Orçamentária. Também serão investidos quase 9 milhões. Programa 600, Assessoramento Jurídico e Administrativo. Serão investidos 8 milhões e meio. Eu posso já fazer uma observação? Nós estamos no programa da Fazenda e do Jurídico, então talvez os senhores assustem com o valor. É porque a Fazenda paga toda a dívida pública do município e o Jurídico todos os pregatórios e ações judiciais. E PASEP também. Tá? Então, por isso que o valor é um pouquinho mais caprichado. Tá? As duas secretarias são secretarias meios, são programas delas. Então, por isso que o valor é um pouquinho mais alto. Ok? Programa 700, Gestão da Assistência Social. Serão investidos 7 milhões 774 mil. Ainda na assistência social, programa 701, Proteção Social Básica. Um investimento de 4 milhões 399 mil neste programa. Programa 702, Proteção Social Especial de Média Complexidade. Serão investidos 713 mil. Programa 703, Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Um investimento de 2 milhões 735 mil. Programa 800, Desenvolvimento Municipal Integrado. 4 milhões e 66 mil. Vou falar um pouquinho da educação agora, né? Programa 1000, Educação para todos, por todos e para todos. A parte da gestão. Serão investidas aproximadamente 3 milhões aqui na gestão da educação. Programa 1001, Educação por todos e para todos na modalidade creche. 25 milhões 798 mil. Programa 1002, Educação por todos e para todos na modalidade pré-escola. 24 milhões 335 mil. Programa 1003, Educação por todos e para todos, modalidade de ensino fundamental. Serão investidos aproximadamente 44 milhões no ensino fundamental. Programa 1004, Educação por todos e para todos, ensino médio, um investimento de 5 milhões 833 mil neste programa. Programa 1005, Educação por todos e para todos, ensino superior, 253 mil. Mudando um pouquinho agora, saindo da educação, né? Programa 1100, Gestão Esportiva Consciente. Serão investidos 3 milhões e 55 mil.
Programa 1101, desenvolvimento de atividades esportivas, recreativas e de lazer. Teremos um investimento de R$ 2.442.000. Programa 1200, gestão dos serviços públicos. Um investimento de R$ 42.127.000, para fazer jus aí a todo o asfalto que estão pedindo na pesquisa, né? Foi o maior índice ali de votação, né, gente? Vamos lá. Programa 1300, planejamento, coordenação e gestão eficiente do SUS. Estamos entrando agora na área da saúde. Um investimento na gestão de em torno de quase 5 milhões. 1.301, atenção primária à saúde. Um investimento de aproximadamente 43 milhões na atenção básica. Programa 1302, assistência ambulatorial, emergencial e hospitalar. Um investimento de R$ 72.568.000. Programa 1303, assistência farmacêutica, um investimento de aproximadamente 4 milhões. Programa 1304, vigilância em saúde, um investimento de R$ 6.062.000. Programa 1400, segurança pública municipal para todos. Segurança também foi um dos itens mais votados, né? Nós teremos aí um investimento em torno de R$ 15.778.000. Aqui, gente, eu não estou trazendo a distribuição por ação, tá? Então, isso a gente encontra lá no nosso site e a proposta que chegará aqui a esta casa terá tudo detalhado, inclusive com as suas metas, tá? Ação por ação com os valores. Programa 1401, proteção de riscos e desastres, um investimento de R$ 155.000. Programa 1402, trânsito seguro e mobilidade urbana, um investimento de aproximadamente R$ 5,5 milhões. Programa 1500, cidade sustentável, um investimento de R$ 28.564.000. Programa 1600, fortalecimento da cultura e da atividade turística, R$ 5.184.000 é a previsão de investimento. Programa 9.999, reserva de contingência, 2 milhões. A reserva de contingência nada mais é do que uma poupança, eu costumo dizer, né? Para eventuais ações que a gente tenha e que a gente não conseguiu prever. Os senhores vão encontrar muito isso dentro dos nossos anexos de riscos fiscais, né? Então, algumas coisas que a gente não consegue prever de pronto, que pode vir a acontecer com o município, então a dotação fica guardada na reserva de contingência. Inclusive, tem um capítulo só dela na minuta de lei que os senhores vão receber nessa casa. Programa 3000, agora vamos entrar um pouquinho na gestão do SAI, ok? Então, na gestão superior do SAI, nós teremos aí um investimento de R$ 995.000. Programa 3001, gestão de finanças do SAI, um investimento de R$ 4.618.000. Programa 3002, manutenção dos serviços administrativos com eficiência do SAI, um investimento de R$ 5.176.000 para este programa. Programa 3003, gestão da manutenção do SAI. Serão investidos praticamente 13 milhões neste programa. Programa 3004, melhoria dos índices de afastamento, coleta e tratamento de esgoto. Também um investimento de R$ 12.816.000. Bom, procurei resumir um pouco, né? Trouxe para vocês os valores que a gente conseguiu programar para cada programa,
como eu já falei aos senhores, vocês vão receber a peça um pouquinho mais aberta, né, com muito mais rica em detalhes, né, e a minuta é extremamente técnica aí, e a gente se coloca à disposição aí para qualquer questionamento. Gostaria de chamar a Patrícia agora. Está por aí a Patrícia? Vamos aguardar a Patrícia um pouquinho, que aí a gente vai abrir para perguntas, algum questionamento. Queria lembrar, novamente, todo este material está disponível no nosso site. Amiguinha, vamos lá? Gostaríamos também de registrar a presença da vereadora Silvia Forato de Camargo e o vereador Antônio César da Silva. Neste momento, vamos realizar a leitura das perguntas e sugestões preenchidas no formulário que serão respondidas pela mediadora da audiência. Os autores terão 2 minutos para tirarem as dúvidas. Pessoal, nós não tivemos nenhuma pergunta até agora, mas eu deixo livre se alguém quer se pronunciar. A gente deixou um formulário, né? Mas acho que às vezes no começo não tem dúvida, depois que a gente fala, talvez tenha alguma pergunta. Lembrando que não se encerra aqui, né? Nós temos aí um e-mail, contabilidade@amparo.sp.gov.br, que vocês podem encaminhar. Quem está nos assistindo pela rede social pode encaminhar a sua pergunta, a sua dúvida e até a sua sugestão ainda para nós, ok? A peça será protocolada nesta casa, nós temos o prazo máximo até sexta-feira que vem. Então, se alguém ainda tiver algum pronunciamento, pode nos mandar por e-mail. Bom, então eu acho que eu vou pedir licença para nós encerrarmos então a audiência. Ninguém quer se pronunciar? Tranquilo? Ok, tranquilo. Foi feito de um modo tão sucinto que não tem como, né? Tá. Você nem formular perguntas. Para nós, vereadores, o importante é vir a peça inteira, onde que a gente vê, onde que vai gastar dinheiro, cada secretaria, onde que vai entrar isso, quais os programas, tudo, para a gente ter uma noção. Isso daí muito pode... vago para nós. Com licença, senhor presidente. Isso aí pode sofrer alterações também mediante emendas. Sim. E essas emendas podem ser efetuadas até qual prazo delas? De 20 dias. Porque o que chamou a atenção, porque a gente que é representante de bairros, então eu me lembro que o ano passado, o Arcadas, se eu não me engano, foi contemplado com 1.200.000, 3 pontos com 600 e poucos mil. E chamou a atenção um valor tão baixo para os distritos, né? A gente fica atento a esses detalhes e a gente fica, né, pensando como é que chegaram nesses valores, uma vez que um distrito do tamanho de 3 pontos não chegou nem a 300 mil reais. Arcadas, que foi contemplado ano passado com 1.200.000, chegou a 600 mil. Não sei qual o critério que vocês usaram, porque os distritos necessitam realmente de valores mais substanciais para que possam se manter. Mas isso aí a gente vai analisar com calma depois, para a gente poder efetuar as solicitações, né? Para que correções possam ser feitas. Muito obrigado. Peço a palavra.
Acho que agradecer primeiramente a sua exposição, André. Ela foi realmente bastante didática. Muitas vezes a gente sente muita falta disso aqui nessa casa, né? Eu acho que agora não tem nenhuma questão, nenhuma dúvida, porque como o presidente muito bem colocou, a gente está com o documento em mãos até para levar para os nossos pares também, para os nossos coletivos e conseguir discutir de forma mais aprofundada. Mas a gente agradece a apresentação. Foi bem didática, bem interessante para a gente que seja feito dessa forma. Obrigada. Então vamos. Senhoras e senhores, a Prefeitura Municipal de Amparo agradece a presença de todos os participantes e aqueles que colaboraram com a realização dessa audiência pública. Declaramos encerrada essa audiência pública. Como eu já disse, estou feliz de ver a casa aí cheia e os vereadores presentes conosco. Obrigada.